Bom dia, galera da Pausa para o Café, tudo certo? Aqui é o Dinei Dutra, nesse sábado de manhã maravilhoso, às 8 horas da manhã, agora 9 horas, né? Um pouquinho atrasado, organizando as coisas, mas tudo certo. O importante é que a gente está aqui hoje para falar de um assunto bem importante que é a comunicação visual. Antes da gente entrar no nosso assunto do dia, peço para que você curta, compartilhe, espalhe esse vídeo se você gostar, galera do Instagram, do YouTube, do Face, enfim. Vamos compartilhar esse conteúdo porque é bem bacana para nós ajudarmos os empresários que estão iniciando, assim como eu iniciei e ainda estou numa caminhada empresarial. Quem quiser também assistir o nosso programa lá na TV Cidade, canal 14 da NET, fica à vontade. Curta lá o canal também, tem muito conteúdo bom lá no canal do nosso amigo Garcir Gomes lá. Vamos ajudar aí os empreendedores a se tornarem pessoas melhores, empreendedores melhores e pais e filhos melhores aí na nossa sociedade, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, que é a comunicação visual, que é a área que eu atuo, a área que eu domino, né? E a gente vai entender um pouquinho a origem, da onde surgiu a comunicação visual e o quão importante é a gente entender um pouquinho sobre a comunicação visual. O processo, ver o que isso influencia em nossas vidas, no dia a dia, né? Através de símbolos, ícones, sinais, placas de trânsito, frases, letras, né? Escritas, todo esse conteúdo, como isso no nosso dia a dia, isso é significativo, como isso pode fazer com que a pessoa ela possa tomar uma decisão para positiva ou para negativa em relação ao nosso negócio, né? Então a gente começa isso, a história começa, né, lá atrás com o paleolítico, depois foi através das pedras, né, escritas em pedras, a comunicação através de desenhos dentro de cavernas, enfim. Depois surgiu, né, a nossa prensa de Gutenberg, que se transformou os linotipos, as impressões linotípicos, através de letras montadas, através de chumbo, e até hoje, nos dias atuais, que a gente fala que é os computadores, né, a era digital. Então a gente passou por essas etapas e todas essas funções de comunicação visual, elas visam atingir o quê? O nosso cérebro, né? Então, o que é comunicação visual? Né? O que a comunicação visual tem de positivo ou negativo para o nosso negócio e também para as nossas tomadas de decisões? A comunicação visual em si, ela nada mais é do que troca de mensagem entre pessoas, né? Ela é uma capacidade, vamos dizer assim, que os homens e animais têm, né, de emitir e de receber mensagens. Então a comunicação visual ela não significa somente algo escrito ou somente uma imagem, mas também a língua de sinais que a gente tem hoje, né, é uma forma da gente se comunicar. Então tudo que a gente tem de ferramenta para poder trabalhar a comunicação, tudo que a gente tem a intenção, né, de nos comunicarmos com as outras pessoas, aí a gente tem que pensar, né, por que a gente faz isso? De que forma a gente faz isso? Tá? Então a gente tem que parar para pensar nessa questão. Quando a gente trabalha a comunicação visual, a gente tem que pensar qual é os meios que a gente vai utilizar para trabalhar essa comunicação. E a comunicação, hoje, se a gente for falar em questão de comunicação verbal, né, há muita falha na comunicação, porque tudo depende da forma como eu me expresso, depende da forma como eu coloco a palavra, a frase, ponto, vírgula, tudo isso influencia na hora que eu comunico. E muitas vezes a gente pode ser mal interpretado, né? E essa comunicação dentro da comunicação visual funciona da mesma forma. Se a gente colocar símbolos,
imagens, texto, que não são relevantes e que não tem uma ligação entre uma e outra, isso também acaba gerando um atrito. E aí a gente também tem que pensar sempre em utilizar uma linguagem própria, utilizar os instrumentos e os meios, né, apropriados para que a gente possa ter eficaz nessa comunicação. E as empresas normalmente, e falham muito nisso, por não ter esse conhecimento. Elas acham que da forma que elas estão fazendo, tá legal. Utilizando muitas vezes, pensando muitas vezes no custo, né? Utilizar um custo baixo para fazer o seu material publicitário. E aí acaba pecando nesses detalhes. Por quê? Porque a gente precisa entender como a comunicação ela é efetiva para o nosso cliente. O nosso cliente ele está à procura de algo. Muitas vezes ele não está à procura, ele simplesmente não sabe, né, do problema que ele tem. Por exemplo, o meu cliente ele tem um problema na fachada. A fachada está desbotada, a fachada não comunica, a fachada não traz clientes para dentro da loja. Aí o que acontece? Muitas vezes esse cliente nem sabe que a fachada pode ser um atrativo, que a fachada pode atrair cliente para dentro da loja, né? E aí qual é que é o meu papel como empresário da comunicação visual? É fazer com que o cliente ele saiba disso, é fazer com que o cliente entenda que ele precisa ter uma fachada atrativa, que ele precisa mostrar realmente através da fachada dele, da frente da loja, que o que ele tem lá dentro, que o produto que ele tem lá dentro da loja é bom ou não. E isso é base, é prático. Quando você passa em algumas determinadas lojas, rua, calçadão, né, que você circula pelo centro, a gente sempre tem a tendência de olhar para aquilo que nos atrai, para aquilo que é muitas vezes mais esteticamente bacana, para aquilo que tem algo que nos chame a atenção, uma luminosidade, algo diferente, um efeito, né? Então isso é normal. Nós somos assim, por quê? Porque o nosso cérebro trabalha dessa forma. Ele gosta de algo que sai do padrão. Aquilo que é padrão a gente passa reto e não, muitas vezes nem percebe. E aí já aconteceu comigo também muitas vezes de eu andar em algum lugar e aí chegar e dizer, ué, essa loja não estava aí. E aí tu vai ver, essa loja já estava ali há muito tempo, mas só que você passou por ali e nunca te chamou a atenção aquela loja ou nunca te chamou a atenção aquele item que está ali. Por quê? Porque é algo que já é comum, é usual, então não chama atenção. Então o que a gente tem que entender? O que é uma linguagem, né? O que a gente precisa saber sobre uma linguagem de visual? O que a gente tem que entender? Que é um sistema, né? Ele é um sistema onde a gente articula símbolo, letras, imagens, né? E que combinando esses itens, ele pode transmitir, né, significados para o nosso cliente. Então a gente tem que sempre, e por isso que é tão importante a gente planejar a nossa comunicação. E a gente fala comunicação visual, e o que eu estou falando aqui comunicação visual, eu estou falando comunicação visual no geral, tá? Isso vem desde a vitrine, desde o cartão de visita, desde a fachada, ou seja, tudo que a tua empresa comunica visualmente, através de um catálogo, de um banner, de um folder, enfim, tudo que ela comunica através do visual, né, da comunicação visual, é comunicação visual, né? Então, a gente tem que entender que tudo que a gente monta, né, a gente vai multiplicando tudo isso e aí vai gerando significado para a empresa, ou seja, porque a empresa existe. Então eu trabalho meu Facebook. Quando eu trabalho meu Facebook, eu tenho que ter congruência entre os conteúdos. Como assim, Odinei? Eu tenho que fazer as coisas combinadas. Eu tenho que pensar nas cores que eu usualmente utilizo para minha empresa. Eu tenho que fazer com que o meu logo seja sempre na mesma proporção, sempre igual. Eu tenho que fazer as coisas sempre meio padronizadas para que eu comunique aquilo que eu quero. Porque se eu começar a subir e descer, subir e descer, subir e descer em várias esferas, eu vou acabar confundindo a cabeça das pessoas, né?
Então a gente tem que pensar, pô, eu tenho que dizer coisas novas todos os dias, eu tenho que publicar coisas diferentes todos os dias, mas eu preciso que tenha congruência, eu preciso que tenha ligação entre a publicação de hoje com a de ontem, de anteontem, entendeu? Eu tenho que fazer algo que diz, não, essa aqui é a identidade dessa empresa. Se vocês pegar Coca-Cola, Tramontina, grandes empresas do mercado, vocês vão ver que o padrão visual é o mesmo, mas a comunicação efetiva, o que eles querem passar, difere, né? É diferente. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E aí as pessoas perguntam, tá, Odinei, mas as linguagens assim são todas iguais? A gente conversa, pode utilizar exemplos de outras empresas, a gente pode fazer algumas coisas, copiar, vamos dizer assim. Eu vou dizer que a gente tem que pensar na nossa identidade, a razão da nossa empresa, porque a nossa empresa existe, né? Porque embora todo o processo de comunicação, todo o processo de linguagem seja muito semelhante, né? É tudo muito parecido quando a gente quer combinar, mas a gente precisa respeitar os elementos, ou seja, os símbolos que a gente usa, né? Então, cada um usa de uma forma diferente. Então, existem ali dentro da linguagem, né? Quando a gente fala em símbolos, existem vários tipos de linguagem que podem ser agrupadas, assim, a gente pode fazer grupos, né, dessas linguagens, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né, que utiliza assim sons, gestos e imagens, e as linguagens mistas, que usam as duas, né, que utiliza as palavras oral e escrita e que utiliza também sons e gestos, né? Então a gente pode utilizar essas duas, mas o canal que a gente quer passar, né, tem num vídeo anterior no YouTube que eu falo sobre a diferença, marketing, publicidade e venda, se é igual ou não, eu falo sobre isso. A forma correta de você comunicar. Eu tenho uma empresa que trabalha B2B, eu não posso comunicar para o público, eu tenho que comunicar para empresários. Então, como eu tenho uma empresa e vendo para a empresa, a minha comunicação é B2B, é negócio e negócio, né? Não é negócio consumidor. Quando eu trabalho negócio consumidor, né, empresa consumidor, eu tenho que trabalhar a comunicação da minha empresa para o meu consumidor. E aonde está o meu consumidor? Está no Facebook, está na rádio, está na TV, está no jornal. Então eu tenho que saber essa comunicação efetiva. Eu tenho que pensar qual é o canal que eu vou usar, pegar a minha comunicação, montar e aí jogar nos meios de comunicação mais efetivos, né? Aonde realmente eu vou alcançar. E aí, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, a gente tem que fazer teste, né? A gente precisa fazer algumas, vamos dizer assim, alguns pequenos testes e aí a gente também tem que, só que quando a gente faz teste, a gente tem que entender que a gente precisa de controle. Como assim? Eu fiz um anúncio no Facebook. Mas você sabe quantas pessoas vieram pelo Facebook? Eu fiz anúncio na rádio, tá. Mas quantos clientes novos esses anúncios da rádio trouxeram? Se você não tiver esse controle, você não vai saber de onde é que o teu cliente vem. Uma dica que eu dou é, pergunta. Como é que você ficou sabendo da nossa empresa? Como você ficou sabendo da nossa loja? Alguém te indicou e tal? E a pessoa vai falar, não, eu vi o anúncio no Face, eu vi o anúncio na rádio, eu vi isso e tal. E aí você vai fazendo uma planilha e colocando Google, tal, e vai colocando quantos clientes vêm. Aí você vai saber, bom, 60% dos meus clientes estão vindo através do Facebook. Eu vou investir mais dinheiro no Facebook do que nas outras mídias, né? Então você começa a trabalhar dessa forma, tá? Então a gente precisa classificar a nossa informação e a nossa comunicação visual, ela é um sistema, né? Então a gente precisa organizar isso, né, dentro de uma classificação. A gente precisa entender a escrita, a gente precisa entender o que é o áudio, o que é visual, dentro dessa classificação que a gente falou agora. E dentro disso, existem várias outras técnicas que são faladas, escrita, a própria corporal, né, que é a questão da não verbal, o gestual, visual, musical.
Tudo isso acaba fazendo, né, com que a gente obtenha a atenção do nosso cliente. Tudo isso faz com que a gente comece a entender os processos da comunicação visual, como funciona. Tudo isso é um passo a passo. Você precisa entender como a gente quer. Talvez a gente pode usar uma analogia do namoro, né? Quando a gente começa a querer namorar uma menina, um menino, enfim, a gente está querendo encantar, a gente faz o quê? A gente começa a se comunicar, a gente começa a, de uma certa forma, a gerar processos, a gente começa a gerar condições, né, para que aquilo ocorra, para que a gente tenha aquele primeiro contato e aí depois a gente vai melhorando a comunicação, a pessoa vai nos conhecendo até se tornar um namoro, até quem sabe se tornar um noivado, casamento. E tudo isso vai, no decorrer da relação, através da comunicação. E assim é a empresa. A empresa também. Tu tem que ter o primeiro contato com o cliente, depois do primeiro contato você tem que manter a comunicação, tem que continuar comunicando para ele como você está trabalhando, as novidades que você tem. Depois você já está casado com o cliente já é fiel, ele vem e compra, você tem que manter isso, você tem que manter essa comunicação, porque senão ele acaba, vem alguém e faz uma comunicação diferente e ele acaba saindo da tua empresa. Tá? Então a gente tem que entender o canal. Então como funciona? Bacana, como funciona, né? Nós temos né, que emitimos, então sempre vai ter o emissor, e depois do emissor tem o quê? A mensagem, ou seja, o código que a gente quer passar. Depois disso, tem o receptor, quem recebe a mensagem. E aí nós temos que fazer o quê? Fazer um controle muito bem para que não haja ruído entre a nossa comunicação, né, da nossa empresa com o nosso cliente e o nosso receptor, para que a nossa mensagem ela seja passada claramente. Muitas e muitas empresas estão exatamente perdidas nisso. Elas emitem, né, a sua comunicação, porém quem recebe não está recebendo o que a empresa está comunicando. Por quê? Porque está tendo falha em algum canal ali, tá? Está havendo falha na comunicação, está havendo alguma coisa que não está batendo e aí não está cativando o cliente, não está captando o cliente. Então a gente precisa ter muito cuidado no que é que está interferindo na comunicação nossa com o nosso cliente. A comunicação, ela é simples, porém é complicada. Isso é bem interessante, né? É simples, mas complicada. Por quê? Porque é simples, a gente comunica de qualquer jeito. A gente fala, né, de qualquer forma. Porém, a gente tem que entender que quando a gente comunica, tem alguém que está recebendo essa mensagem. E aí, complica. Por quê? Porque a gente precisa ser o mais claro possível para que essa pessoa que está captando essa mensagem, que está recebendo essa mensagem, esteja recebendo exatamente da forma como eu estou falando. Porque se tiver ruído, se tiver, aí a gente não atinge o nosso cliente, né? Então a gente precisa começar a pensar, né, desta forma de comunicação. Desde que o vendedor da tua loja, o vendedor da empresa, comunique de uma forma e comunique da mesma forma que o marketing está comunicando. O marketing tem que comunicar da mesma forma que quem está produzindo está comunicando. Ou seja, tem que estar tudo interligado dentro dos setores da empresa para que a comunicação seja efetiva. Não adianta o vendedor vender uma coisa, o marketing ofertar outra e aí o cliente, a produção outra. Ou seja, exemplo, não adianta o vendedor chegar lá e dizer, nós temos o melhor produto, o nosso produto é o melhor, o nosso produto é isso, o nosso produto é top, é marca e tal. E aí, quando se produz, não se produz com aquela qualidade que o vendedor colocou. Aí o marketing não fala que esse produto é bom. O marketing ele trabalha em outra linha de pensamento, né? Ele trabalha numa linha de pensamento não de qualidade, né? Mas ele trabalha numa linha de usabilidade, de como é fácil usar, como é tal. Então, ou seja,
um canal não está comunicando com o outro. E o ideal é que se o vendedor venda qualidade, o marketing divulgue qualidade e a produção faça qualidade. Então essa é a comunicação efetiva, né? Então a gente precisa pensar muito, tá? Nessa questão. E aí agora, já passando um pouquinho para a questão dos nossos instrumentos visuais, né? Para entender um pouquinho como o nosso signo visual funciona, a gente precisa entender ícone, fotografia, desenhos, sinais, né? Tudo isso serve para que a nossa linguagem também seja efetiva. Mas como? Isso, na verdade, nada mais é do que códigos. O meu logo, o logo da empresa, da DUP, ele tem um código. Qual é esse código? Ou seja, o nosso símbolo ele é formado por um símbolo de continuidade, onde tem 4 cores. Essas 4 cores representam os quatro pontos do design que a gente atua, né? Então são o quê? Os serviços que a gente oferece e a nossa inovação em cada um deles, ou seja, uma roda e que vai funcionando, né, rotacionando em todos os canais que a gente atua, todo o ramo que a gente atua, e a gente oferece essa gama de serviço. Então tem um código ali. Só que como é que as empresas, as pessoas, meus clientes vão saber desse código? Eu preciso comunicar, eu preciso falar sobre ele, eu preciso em algum canto da minha página da web, no meu Facebook, em algum momento eu tenho que falar para o cliente que esse é o propósito da empresa. As pessoas precisam entender, né, o propósito. Então, o símbolo da empresa nada mais é do que um propósito. Quando você anda na rua e vê uma placa com um símbolo lá de um restaurante, por exemplo, está comunicando, está dizendo, ó, à frente tem um restaurante. Quando você entra num local e você procura um banheiro, o que você procura de cara? Um bonequinho lá, masculino, feminino, ou uma placa escrito banheiro. No trânsito, né? O E traçado, pare, estacione, siga em frente, ou seja, símbolos que comunicam. Tudo isso faz parte de uma leitura que comunica, né? Então a comunicação visual ela está em todo canto mesmo. E aí a gente precisa simplesmente entender qual é o símbolo que vai comunicar aquilo que a gente quer. Em cima disso, criar um texto, né? Pegar um elemento para que a gente consiga montar em cima do nosso símbolo. Aí a gente começa a falar da marca da empresa. Aí você pega aí Disney, Coca-Cola, Pepsi, Adobe, Fila, Nike, todos eles, se vocês forem ver, existe uma escrita, né? Existe um lettering que a gente chama, uma letra, e um símbolo que comunica. Hoje você simplesmente passa na rua e vê um símbolozinho lá, você diz, esse é da Nike, é da Fila, é da Coca-Cola, é isso, é aquilo. Você não precisa mais nem ler, não precisa mais nem ter. Por quê? Porque a comunicação deles foi efetiva. Eles trabalharam tanto a escrita como o símbolo e foram trabalhando a comunicação em meios de comunicações que deram retorno, acompanharam, né? E aí ficou muito mais fácil, né, a gente entender. Então, para a gente dar uma resumida, né, no que é a comunicação visual e para nós encerrar nossa live de hoje, o nosso pausa para o café de hoje, né, a comunicação visual nada mais é, gente, todo meio que a gente utiliza para expressar, né, a nossa satisfação ou insatisfação, todo meio que a gente utiliza de informação para atingir a atenção de alguém ou não atingir, né? Como eu falei, sempre tem um lado positivo e o negativo. E isso tudo são através de componentes visuais, né? Como signos, símbolos, imagens, desenhos, gráficos, enfim. Tudo que pode ser visto, tudo que é visto e comunica é comunicação visual, tá? O termo comunicação visual, assim, ele é bem abrangente se a gente for parar para pensar, né? Ele não é algo assim que se limita. Não, comunicação visual é isso. Não, comunicação visual, assim, ele é bem amplo, né?
E é a única área assim de estudo ou de atuação, né, que tem todo um sentido visual. Ou seja, tudo que a gente enxerga é comunicação visual. Ou seja, a gente comunica através do olho, através da visualização, tá? E aí, qual é o nosso papel? Qual é o papel da nossa comunicação visual? O que é a gente se usurpar, vamos dizer assim, de imagens, de símbolos para comunicar, né? Isso tudo dá suporte, né? Isso tudo na nossa vida dá sentido, né? Então o visual ele dá sentido para nós, as cores dão sentido, o texto dá sentido para nossa vida. Imagine a gente fechar os olhos, né? E muitas vezes se colocar num lugar de uma pessoa que não enxerga, que não consegue enxergar a beleza, que não consegue visualizar, né, a natureza, se coloca nesse lugar. Então, a comunicação visual ela serve para dar sentido. E quando você sabe que a gente precisa dar sentido à nossa empresa, ao nosso negócio, ou seja, as pessoas precisam olhar com os olhos, né, a nossa beleza, a beleza do nosso negócio, o que a gente tem de bom. E aí a gente comunica exatamente o que? O que nós temos de bom, certo? Então é isso que a comunicação visual em si faz. A gente precisa comunicar de forma efetiva. A empresa que vocês têm, ela precisa urgentemente fazer uma análise e ver se vocês estão comunicando de forma assertiva ou se vocês simplesmente estão comunicando e não está gerando resultado nenhum. Tá? Nós temos o curso, né, Maratona Online, onde a gente ensina a usar mídias sociais como Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, várias outras plataformas para comunicação, né, para vocês comunicar a empresa. E junto com isso, essas técnicas que eu estou passando aqui também, para que você faça de forma efetiva e que não fique daquela forma assim, atirando para todos os lados, e muitas vezes botando investimento em locais que não há necessidade. Então a gente tem o nosso curso, se você tiver interesse, pode chamar inbox, manda mensagem, vai ter aí nos links o nosso canal, o telefone, enfim. Se tiver interesse, vocês entrem em contato com a gente. Antes de encerrar, eu peço para que você curta, compartilhe esse vídeo, se você achou interessante, se você conhece alguém que daqui um pouco precise, né, dessas informações que eu passei hoje, vamos compartilhar, isso é bom para todo mundo, a gente precisa fazer com que mais empreendedores se tornem pessoas de sucesso, que mais empreendedores tenham acesso a informações relevantes, informações interessantes, tá? Então, para quem não assistiu, assista, canal do YouTube, Pausa para o Café com Odinei Dutra, e lá na TV Cidade, A Arte de Empreender com Odinei Dutra também, no canal do YouTube e no canal 24 da NET aqui de Farroupilha. Certo? Um abraço, fiquem com Deus, espero que esse conteúdo tenha servido para vocês e até a próxima Pausa para o Café. Abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera do Instagram, galera do YouTube, tudo certo?